Podem se assentar. Quero saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. As boas-vindas a você que nos visita também. Ficamos muito felizes em poder receber novas pessoas em nosso meio para compartilhar da palavra do Senhor. E isso é o que vamos fazer agora. Então eu quero chamar você a abrir a palavra do Senhor. Na primeira carta aos Tessalonicenses, vamos finalizar o capítulo 3 hoje, os 3 últimos versos desse capítulo. Então nós leremos o verso 11, 12 e 13, fechando então mais um capítulo dessa série de exposições que temos feito a essa igreja, uma carta que foi escrita a essa igreja da Macedônia, bem como Filipenses, que é uma carta que também foi escrita à igreja que estava ali no início, no primeiro século, também na região da Macedônia, e a gente poder então pensar em algumas lições, em algumas aplicações para a nossa vida hoje, daquilo que Deus deu à sua igreja desde cedo. Eu quero chamar você então a ler com atenção, com fé, pois é a palavra do nosso Cristo. Vamos fazer a leitura do verso 11 ao 13. Diz assim: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Vamos orar? Clame ao Senhor também no seu coração, para que Cristo nos seja favorável nessa noite e Ele possa, então, ministrar o nosso coração. Bondoso Pai, não a nós, Senhor Deus, não a nós, mas ao Teu nome seja dada toda a honra e toda a glória. Essa palavra que acabamos de ler, numa pequena porção, ela também saiu da Tua boca. Foi inspirada pelo Teu Espírito e é a condução do nosso Cristo para a igreja. Ó Senhor, que a Tua graça possa abundar em nós aqui essa noite, para que nós tenhamos fé, entendimento, e possamos, Senhor Deus, responder à mensagem do Evangelho com toda a piedade, com toda a sinceridade e dependência do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor nos perdoe os nossos pecados e o Senhor nos ajude a nos levantarmos dessas cadeiras mais ainda capacitados pelo Teu Espírito para toda boa obra que glorifica o Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta para você. O que é que você tem desejado nos últimos dias? O que é que tem passado na sua mente, nos seus pensamentos, que tem ocupado a sua mente e tem talvez ocupado as suas orações? O que faz você ter aquele impulso para trabalhar, passar por um tempo de pressão, passar por um tempo de sofrimento, mas com engajamento, com vontade? Para alguns, o que motiva é apenas a idolatrada sexta-feira.
É sexta-feira. E aí a pessoa começa a sentir algum tipo de renovo. Para outros, talvez não seja apenas uma sexta-feira, mas seja já um planejamento que você traçou e aí você está naquela expectativa da casa nova. Talvez na expectativa de uma viagem à Europa, está ficando cada vez mais comum. Mas e para o apóstolo Paulo? E para o nosso Cristo? O que os fez suspirar? O que fez com que esses santos almejassem e levantassem com todo empenho, com carga dupla de trabalho, jornada dupla de trabalho, e ainda assim com engajamento, com vontade de trabalhar? Dentre outras coisas, nós vemos o apóstolo Paulo desejando muito estar com a igreja. Ele deseja o crescimento dela em amor e ele quer que essa igreja seja confirmada em sua santidade, não para a sexta-feira, não para uma próxima viagem, mas ele está desejando que essa igreja esteja santificada para o dia de Cristo. E há razões para isso. Pois foi com dores e perigos que nós já vimos aqui o apóstolo fazendo menção que ele pregou o evangelho nesta igreja que foi recém-plantada, uma igreja novinha. E ele viu que o poder do Espírito agiu na vida daqueles gentios tessalonicenses, os quais deixaram ídolos, se converteram a Deus, a tal ponto de já estarem servindo a Deus e estarem aguardando dos céus o Filho de Deus. Tudo isso nós vimos no primeiro capítulo, Paulo falando. E no próprio capítulo 3, que já iniciamos há aproximadamente 15 dias atrás, vemos Paulo sendo consolado e ele sendo motivado pelas notícias que vieram da igreja da Macedônia, as quais o levaram a empenhar mais ainda na missão de pregar o evangelho quando em Corinto, de modo que suas inquietações, as suas preocupações quanto se aquela igreja recém-implantada estava realmente firmada no evangelho, ele então é consolado e suas orações por aquela igreja são avivadas, são aquecidas. Indo para a conclusão do capítulo 3, o apóstolo ele usa algumas formas verbais que indicam mais de suas intenções sobre a igreja de Cristo. E é partindo dessa compreensão que eu quero meditar sobre o seguinte tema: suspirando pela igreja. O que deve estar relacionado com o nosso coração, com a nossa mente, que deve nos fazer desejar sobre a igreja e em relação à igreja de Cristo? A primeira coisa que eu quero notar com você está no verso 11, é que o apóstolo ele deseja estar com a igreja. Mas veja, olhe de novo para o texto comigo, porque pode parecer que é um desejo normal de estar com a igreja. Olha o que o apóstolo diz: ora, que o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Talvez numa tradução mais literal, a gente poderia dizer que o apóstolo está dizendo assim: que o Senhor dirijam diretamente, Deus Pai, dirijam diretamente os nossos caminhos até vós.
E a forma como esse verbo está aqui colocado, ele indica para nós, ele expressa um desejo, uma oração, ele deseja uma possibilidade que está queimando no coração do apóstolo. E nesse contexto, uma oração fervorosa de Paulo é feita para que Deus e Jesus realizem a direcionem o apóstolo no caminho até essa igreja de forma decisiva, de forma que ele não tenha desvios em seu caminho, mas ele quer de fato estar com essa igreja. E sendo assim, podemos pensar já em duas coisas: que a oração fervorosa é expressa e é expressão de um ardente desejo de estar com a igreja. O apóstolo, ele está desejando ardentemente estar com a igreja. Mas há uma segunda questão que eu quero perceber com você: que o apóstolo está sujeito a Cristo de tal forma que ele depende de Deus para atender a sua oração. Veja, é tanto um desejo ardente de conviver e repartir dons com aquela igreja, como também há uma consciência de que só Deus pode operar e fazer com que haja esse ardente desejo sendo consumado. E sobre esse ardente desejo de estar com a igreja, há uma partícula aqui que no nosso texto, na Ara, não fica tão clara. Não aparece, na verdade, na nossa tradução. Que é a partícula que. Mas se você estiver com a NVI, você vai notar que ela está presente. E é cabível interpretar assim como a NVI faz. Que o Senhor dirija, pois está claramente posto pelo apóstolo aqui o seu desejo. E ao escolher essa forma verbal que ele estabelece aqui, a optativa, ele quer expressar um desejo, orar com a expectativa de que algo aconteça, algo seja realizado. E o que a gente pode então notar aqui? O que faz o apóstolo suspirar é a sua vontade de estar com a igreja de Cristo. E isso certamente é uma marca, queridos irmãos, dos discípulos de Cristo. Preste bem atenção nisso aqui. Porque há motivos para nós desejarmos, como discípulos de Cristo, em estar de maneira contínua, de maneira presencial, repartindo os nossos dons uns com os outros. Um dos motivos que eu penso é porque a igreja nada mais e nada menos é a noiva do próprio Cristo. Eu não sei se eu já falei isso aqui, usando como exemplo, mas, veja, não tem como você querer ser meu amigo e não querer ser amigo da minha esposa. Não dá. É um só corpo. É um casamento. E o que o apóstolo consegue entender aqui, que é um motivo para nós também, é que não há como você ter uma relação com Cristo sem querer estar com a sua noiva, a sua igreja. Porque também é com a igreja que nós nos ajuntamos para servir o nosso Cristo. Sim, Cristo é servido por você individualmente, na sua vida particular. Mas a expressão do amor comunitário, congregacional, é na igreja que isso é possível. Para experimentar a ação de Cristo na terra e, sobretudo, para ouvir a voz de Deus na sua santa convocação todos os domingos. E sobre a dependência do apóstolo de Deus, que eu já mencionei aqui, eu consigo ver que isso tem relação com essa expressão que o apóstolo diz: dirija-nos o caminho até vós. Nisso, nós somos lembrados que o nosso coração, ele pode fazer planos. O apóstolo, ele faz planos. Ele quer estar com essa igreja. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor.
somos lembrados também que a nossa vida só tem sentido em submissão ao Rei dos Reis. E isso, queridos irmãos, é contra a minha e a sua autonomia pecaminosa. Nós, em vista disso, percebemos que o apóstolo, ele está sendo um exemplo de submissão ao Senhor de tal forma que ele está em total dependência do próprio Cristo para que ele possa viver aquilo que ele deseja estar verdadeiramente com a sua igreja. O apóstolo, ele passa por isso, descrito lá em Atos 16, nos versos 6 a 10, quando ele recebe aquela visão de um varão macedônio. O texto diz que, percorrendo a região frígio-gálata, lá em Atos 16, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. E aí à noite veio aquela visão. E o que eles concluíram após essa visão? Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Há algumas coisas que eu quero já, nesse primeiro ponto, concluir com você. Que nós aprendemos aqui duas coisas. A primeira coisa que eu e você podemos aprender é que um discípulo de Cristo, ele tem uma marca. Ele suspira pela comunhão com a igreja de Cristo. Não porque ela esteja em seu estado de perfeição. Não porque ela não tenha o que melhorar. Mas porque ela é a noiva de Cristo. E o próprio Cristo escolheu falar conosco através dela e nos relacionar com ela. E isso quer dizer, queridos irmãos, que eu e você precisamos pensar como é que nós olhamos para a igreja de Cristo. Como eu e você temos visto a igreja. Ela é um ambiente onde eu posso completar a minha agenda, ou eu a enxergo como Cristo descreve nas suas sagradas escrituras, e que numa mentalidade apostólica, cativa pela palavra de Cristo, enxerga esta igreja como o bem mais especial do nosso Cristo. Mas há uma segunda coisa que eu e você podemos aprender aqui também, que nós devemos submeter nossas vidas a Cristo, se somos seus servos, e em Cristo buscarmos nessa dependência a direção de Cristo para nossas vidas. O apóstolo, ele deseja ardentemente estar com a igreja, ter comunhão com a igreja, mas ele não faz qualquer movimento sem antes estar recebendo essa direção do nosso Deus. Como vimos aqui, devemos desejar estar com a igreja de Cristo, mas nós também devemos desejar, em segundo lugar, a plenitude dessa igreja. Olhe comigo de novo o verso 12. Porque ele diz assim: e que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. E há duas expressões que são importantes aqui nesse versículo. A primeira, que se traduzirmos numa forma literal, fazer crescer em número, aumentar, é o que o apóstolo está dizendo, que o Senhor vos faça crescer. É assim que a gente poderia pensar, fazer crescer em número. E aqui, Paulo ora
para que o Senhor execute o crescimento da igreja no amor, enfatizando o resultado ou a concretização desse aumento. Expressa o desejo e a oração de Paulo para que este crescimento no amor de Cristo ocorra de forma plena. Ou seja, o que é que está passando no coração do apóstolo Paulo que nós devemos ter em vista para nós também? Que Paulo, suspirando ardentemente para que Deus edifique o amor de forma plena na sua igreja. Mas há uma segunda palavra que faz a soma aqui, que é a palavra aumentar, né? Que ela foi traduzida aqui como aumentar, mas que nós poderíamos, de maneira, sem fazer apenas sinônimos, usar sinônimos, ele fala sobre um fazer transbordar. Ou seja, ele quer que cresça, mas ele quer que encha de tal maneira que transborde. Refere-se à concretização da abundância do amor como um evento completo, como um resultado. Expressa o desejo nessa oração, nesse suspirar do apóstolo, de que essa superabundância no amor seja concedida e se manifeste de maneira visível na igreja de Cristo. Então, queridos, juntos, a palavra crescer e abundar indicam uma plenitude e intensidade desejadas para com o amor. Por isso, nós, a Igreja de Cristo, devemos desejar aquilo que o nosso Cristo deseja e que também inunda o coração do apóstolo Paulo. Ou seja, que nós desejemos com tanta intensidade o aumento deste amor na igreja, que nós não apenas oremos por esse motivo, que nós não apenas intercedamos por isso, como o apóstolo faz em suas cartas, mas que nossas vontades sejam impactadas por esse suspiro, de modo que nos mova nessa direção. E há sentido nisso. Essa é a marca que Cristo deixou distinta na sua igreja. O amor de uns para com os outros. Veja João, capítulo 13, verso 35, que Cristo fala. E assim saberão que vocês são os meus discípulos, se vos amardes como eu vos amei. Paulo, em outro lugar, diz que toda a lei, ela se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele relembra disso em Gálatas 5, verso 14. Submeter-se a Cristo é buscar o que agrada a Cristo. E o que está claro no livro de Cristo é que o amor deve crescer mais e mais na sua igreja. Não é algo opcional você amar pecadores. Mas como amar pecadores? Como suportar as diferenças? É uma tarefa impossível ao homem, certamente. Mas para Deus tudo é possível, como ele disse aos apóstolos. Por isso Paulo recorre ao Senhor em oração, irmãos. O Senhor é o que nos faz amar e superabundar em amor uns para com os outros. Se está faltando amor no seu coração, expressões práticas de amor pela parcela do corpo de Cristo que foi confiada a você, que está aqui, você precisa clamar. Você precisa orar. Porque nisso está a plenitude da igreja aqui na terra.
o amor de um para com os outros. E nós temos diversos testemunhos nas Sagradas Escrituras que fundamentam esse pensamento que está aqui, levando Paulo a suspirar pela plenitude da igreja. Olhe o que o apóstolo João diz nas suas cartas. João 3:23, ele diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Ainda na primeira carta de João, no capítulo 4, o apóstolo diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Portanto, se você tem dificuldade em amar algum irmão, e certamente temos, suportar as diferenças, andar mais uma milha, servir mesmo quando você está sendo humilhado, exposto em suas falhas, brincadeiras que às vezes são desagradáveis, mas que isso fere o seu interior. Deixa eu lhe lembrar de Cristo. Deixa eu lhe lembrar de quem é a régua. O justo morrendo pelo injusto. Aquele que tomou a humilhação sem ser aquele que merecia a humilhação. Recorra a Cristo, pois para Deus não é impossível gerar amor no seu coração. Para Cristo não é impossível fazer uma igreja vibrar no amor de Cristo, porque essa é a intenção de Cristo. Cristo vive hoje para interceder pela sua igreja, para que ela seja mais e mais abundante no amor. Dessa forma, nós estaremos no caminho, queridos irmãos, da plenitude que o apóstolo almeja da igreja. Vimos aqui que devemos desejar ter comunhão com a igreja, estar com a igreja. Acabamos de ver que devemos desejar a plenitude dela. E por último, eu quero perceber com você, de acordo com o apóstolo Paulo, que devemos desejar a confirmação da igreja. Olhe de novo para o texto, mas agora no verso 13. O apóstolo diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Veja que, desde o início, eu falei que esse texto ele tem diversas formas verbais aqui, verbos que são interessantes e importantes para o nosso entendimento desse suspiro pela igreja. E aqui o apóstolo está falando literalmente sobre fortalecer, firmar essa igreja naquilo que ela já foi posta. Indica aqui uma ação que é pontual e completa. O fortalecimento dos corações é visto como algo que deve ser realizado, um objeto a ser alcançado. E aqui, o modo como o verbo é estabelecido, ele é usado para expressar o propósito ou o resultado da oração anterior. Aquilo que o apóstolo está almejando. O crescimento e a abundância no amor tem como finalidade o fortalecimento dos corações em santidade. E visto assim, o que eu quero aqui, o meu ponto aqui é que nossas vidas em Cristo estão intimamente entrelaçadas pelo amor, o qual, por sua vez, nos firma
na nossa santidade. E o apóstolo ele aponta um desejo como alvo aqui agora. Ele fala assim, confirmado em santidade. Ou seja, nossa busca por pureza diante de Deus não é um ato individualizado, separado do corpo de Cristo. Veja como que o apóstolo ele enfatiza essa ideia dizendo com todos os santos. Ou seja, da mesma forma que vamos para o novo céu e a nova terra juntos com todos os santos, aqui nossa vida cristã deve ser vivida com todos os santos em amor, buscando juntos o viver santo. Além do mais, o apóstolo diz assim, isento de culpa na presença de Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus. Veja, nossa busca pela pureza não é algo sem propósito, mas para que sejamos firmes e estejamos firmes na volta de Cristo. Seja com Cristo fendendo os céus, ou seja, até a nossa morte. Irmãos, quando desejamos a confirmação da igreja para o dia de Cristo, estamos objetivando a nossa própria firmeza de fé. O modo de vida do cristão, ele é diferente da dos demais, porque ele busca frequentemente estar envolvido com o crescimento espiritual dos demais da igreja. Seja em oração, mas também com participação, convívio, discipulado, aconselhamento bíblico, sofrer e se alegrar juntos, compartilhar a vida. E é desde o início, é isso que o apóstolo está expressando como seu desejo. O apóstolo ele orou para que isso fosse efetivamente realizado na igreja de Cristo, pois Cristo orou por essa unidade. O apóstolo ele está ecoando um desejo que iniciou-se no coração do nosso próprio Cristo. Quando lá em João 17, 21 a 23, Cristo fala sobre o seu desejo de que nós sejamos um, como Ele e o Pai o são. E Ele morreu para que nós sejamos um, para que nós sejamos santificados. E santificados, nós manifestemos a sua glória no mundo. Esta é a forma que devemos então desejar e buscar confirmar nossa fé e a da igreja como um todo, buscando viver o que Cristo desejou para a sua igreja, que por sua vez encheu o coração dos apóstolos com o mesmo suspiro pela igreja. E é em que devemos nós também nos engajar, mas para isso tem que iniciar, queridos irmãos, pela forma como você está enxergando a igreja de Cristo. Eu comecei aqui perguntando o que você tem desejado, o que tem ocupado seus pensamentos, o que tem ocupado seus pedidos de oração, de ação de graças. Talvez você tenha perdido ou nunca tenha tido os desejos corretos pela igreja de Cristo. E é muito possível que, em meio à multidão de pecadores, você tenha tido más experiências. E nós temos, com divisões, com facções dentro da igreja, partidarismo, quando talvez você de alguma forma se sentiu esquecido, abandonado. Mas veja como que na perspectiva cristã você sai do banco da vítima
E em Cristo Jesus, todos nós somos colocados diante de uma mesma disposição. Nós olharmos para a igreja de Cristo como quem deve zelar por ela, quem deve lutar por ela, quem deve desejar estar com ela, quem deve desejar e suspirar pela plenitude dela. E isso não se faz, irmãos, esperando com que pessoas sirvam a você. Isso se faz servindo uns aos outros. Talvez você tenha buscado a igreja por motivos egoístas ou até mesmo apenas para preencher uma lacuna na sua vida religiosa. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Cristo quer muito mais com você. Cristo quer muito mais com você. Ele quer que você experimente a unidade com Ele. E onde é que nós vamos experimentar a unidade com Cristo? Se não no seu corpo que está aqui na terra. Ele deseja que você experimente a unidade vivendo em amor com a sua noiva. Seu corpo vivo aqui na terra. Por isso eu quero chamar você a talvez pela primeira vez pensar como é que é a sua relação com a igreja de Cristo. Como é que você enxerga a noiva de Cristo? É uma reunião que você vai lá e cumpre alguma agenda que possa lhe dar alívio na sua consciência religiosa? Deixa eu repetir. Cristo quer muito mais com você. Ele quer que você experimente o amor dele na comunhão dos santos. Ele quer que você experimente o que é se gastar por algo que realmente vale a pena, porque Cristo cumpriu tudo o que é necessário para que a igreja ela seja apresentada no dia de Cristo santificada. Mas talvez você precise, na sua relação com a igreja de Cristo, renovar a sua aliança com o Senhor. Porque talvez você tenha perdido o zelo pela igreja de Cristo. Talvez você tenha perdido aquele cuidado que é muito mais do que colocar cadeiras no lugar, saber arrumar uma mesa, zelar pelo ambiente, ser sorridente com os irmãos. Mas é mais que isso. A experiência do amor de Cristo no meio do seu povo está, queridos irmãos, exatamente em ambientes onde nós podemos nos relacionar, onde as nossas vidas se tocam. E nós almejarmos estar com a igreja, almejarmos a plenitude da igreja, almejarmos que ela seja confirmada por causa de Cristo e não por causa de pecadores. Por isso, eu quero chamar você a voltar a suspirar pela igreja de Cristo. Para que você se engaje por sua plenitude. Não porque você tenha poder para alcançar, mas porque Cristo quer esse sentimento, quer esse impulso em meu e em seu coração. E quando estamos falando da igreja, eu estou me referindo, sim, a mim, eu estou me referindo a você.
a quem está do seu lado, a todas as pessoas que o Senhor lhe deu como um irmão para que você possa caminhar. O suspiro que passou no coração de Paulo era estar com uma igreja que tinha tantos pecados quanto nós. Mas porque o apóstolo estava com seu coração no lugar certo. Talvez para você isso pode parecer impossível, mas eu quero lhe lembrar, há sempre em Cristo Jesus a possibilidade de sermos reconciliados com o propósito de Cristo, com aquilo que Cristo está fazendo na terra, em sua igreja e por meio da sua igreja. Renove suas intenções por amor a Cristo e deixe Cristo usar a igreja dele na sua vida e seja um instrumento nas mãos do nosso Senhor para que você possa servir para o crescimento desses irmãos que o Senhor confiou a você. Vamos orar? Eu quero finalizar orando com você. Senhor nosso Deus, como é bom, Pai, podemos ser estimulados em Cristo Jesus a olharmos para o teu povo, olharmos, Senhor Deus, para a tua igreja com os olhos de Cristo. Mas o Senhor nos conhece muito bem, Pai. E o Senhor sabe como que o nosso coração pecador faz tantos planos, há tantas expectativas em nós que ofusca os nossos olhos, o nosso coração, de almejar por aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor requer de nós. Ó Pai, por amor a Cristo Jesus, por amor à tua amada igreja, aumenta, Senhor Deus, em nossos corações o amor uns para com os outros, como resposta, Pai, de uma vida de adoração ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, faz a tua igreja ser fortalecida, confirmada em santidade para o dia de Cristo. Nós aguardamos por esse dia. Por isso nós estamos aqui, Senhor, guardando o dia do Senhor. E nós queremos contar, e só podemos contar com a tua graça, Cristo, para que nós sejamos tudo aquilo que o Senhor comprou para nós naquela cruz. Que o Senhor nos socorra, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos faça viver todos os planos e projetos que estamos e temos estabelecido, em vista, em nossos corações, aquilo que é prioridade para o Senhor. Nos faz suspirar pela tua igreja novamente. Em nome de Jesus. Amém.